Aqui é a Juliana Macedo Mota. Estou apresentando o trabalho de Direito Tributário para o professor Wilson, no 7º período. O tema é competência tributária. E para começar, a gente tem que entender o que é essa competência tributária. A gente sabe que o direito tributário ele versa sobre as contribuições, taxas, impostos, que resumidamente de uma forma geral vamos chamar de tributos, que são cobrados pelos entes federativos, Estado, União, municípios e Distrito Federal para pessoas que são contribuintes, ou seja, para aqueles que podem, pagar e devem pagar algum imposto. Isso, ele é o que? Para fazer melhorias em determinadas áreas, para custear serviços e tudo mais, e tudo isso é mantido pelo dinheiro, pela renda que é arrecadada pelos impostos, pelas taxas e contribuições que nós chamamos de tributos. A competência tributária, ele é um poder que é dado para os entes federativos, como eu disse, para que eles venham instituir determinados tributos, em seus territórios e também, nas atribuições que é dada para cada um. Porque os entes federativos, que é o Estado, a União, o município do DF, eles não podem, cobrar todo tipo de imposto. É também colocado sobre eles competências de quais impostos eles podem cobrar, arrecadar e colocar uma finalidade para eles. Tudo isso é colocado na nossa Constituição Federal, no artigo 145, fala sobre a competência desses entes. E como nós já vimos, quem tem a competência em cima do direito tributário, a competência em cima do direito tributário tem, como eu já disse, é atribuída e autorizada pela Constituição Federal para os municípios, Estado, DF e para a União. E aqui nós vamos ver quais são os tributos que esses entes podem cobrar. Impostos, de maneira geral, as taxas. E que taxas são essas? São taxas em razão do exercício do poder de polícia, pela utilização, seja efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, E para os contribuintes de determinadas situações, para aquilo que está à sua disposição, resumindo, para manter saúde, educação, segurança e etc. E também contribuições para melhorias que são decorrentes de obras públicas, por exemplo, pavimentação de uma rua, afastamento, construção de uma universidade, de uma escola, de um hospital, ou melhorias para manter também, essas unidades públicas. E aqui, nós vamos ver que nos artigos seguintes da Constituição Federal, que fala sobre o direito tributário, eles vão falar sobre a competência de cada ente, porque, como eu havia dito, essa matéria de direito tributário, ela não é posta para todos igualmente. Mesmo que a União faz, o município pode fazer. Não, existem competências separadas. Algo que é privativo da União, dos estados, do DF, do município. Então, percebe-se que uma coisa muito importante, a Constituição ela não cria tributos. A Constituição ela apenas define a competência, de quem é a competência tributária, de quem, como eu já disse, Estado, União, municípios, DF. E além disso, ela fala qual é a competência exclusiva de cada um deles. E ainda ela vai delimitar, de forma geral, não específica, mas de forma geral, os limites, que o direito tributário, que esses entes federativos podem chegar. E aí ela não cria tributos. Ela fala quais são os tributos que podem ser cobrados, como impostos, taxas, contribuições, etc. Tudo isso que eu já havia dito, mas não cria. Quem cria esses impostos são os entes, Os entes que são autorizados, que têm competência para atuar e também para criar os impostos, Só que a Constituição Federal ela deixa tudo bem limitado, para que não vire bagunça,
todos os entes saírem cobrando o que eles quiserem e tudo mais. Tem que manter princípios como a dignidade da pessoa humana, em que a pessoa, os nossos entes, eles não venham cobrar impostos excessivos para que as pessoas não tenham condição de se manter, né? Então, essa é um ponto muito importante. Ela vai fazer essas delimitações, não vai criar, mas vai delimitar e vai autorizar esses entes a criarem os tributos. Eu falei da competência numa visão da Constituição Federal, numa visão geral. Porém, existe o CNT, que é o Código Tributário Nacional. Ele vai falar de uma forma mais específica, vai detalhar mais sobre essa matéria de direito tributário, sobre a sua competência, mas nas delimitações da Constituição Federal, e não só da Constituição Federal, assim como afirma o artigo 6, que eu vou ler aqui. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados, nas leis orgânicas do Distrito Federal, dos municípios e o observado do disposto nessa lei, e no caso o próprio Código Tributário. Então a gente olha aqui e vê uma coisa. O Código Tributário, ele já faz essa delimitação também, que tem que obedecer à Constituição Federal, às leis orgânicas, às constituições dos estados e toda essa delimitação. Mas ele fala algo interessante, que é a competência plena de legislar, ou seja, não só trabalhar em cima daquilo que já está ali, mas também de legislar sobre isso, ou seja, eles podem criar leis, criar normas que vão regular esses impostos. Agora vamos falar para que serve a competência tributária. Gente, a competência tributária tem como objetivo separar as aptidões de instituição de taxas, impostos, contribuições, ou seja, de uma forma geral, os tributos. Então, cada ente, ele legisla, ele trabalha em cima de determinados tributos. E a Constituição Federal já faz essa delimitação de onde que eles devem também trabalhar e qual a competência de cada um. A competência tributária da União, a gente vê ela no 153 e 154, né, da Constituição Federal, e fala os impostos na quais a União pode cobrar, como imposto de importação, ou seja, quando produtos estrangeiros do exterior entram no nosso território nacional, é cobrado imposto. Imposto de exportação, quando produtos nacionais vão para o exterior, para o estrangeiro. O imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que é o IR, que são impostos cobrados para pessoas físicas e jurídicas. É o IPI, que são produtos não impostos sobre produtos industrializados. Isso ocorre quando um tributo ele incide sobre os produtos industrializados, mas só em 3 hipóteses. Como, por exemplo, quando um produto ele é apreendido e aí faz o arremate desse produto, ele pode cobrar esse imposto, assim como na saída do produto do estabelecimento industrial ou quando é um produto industrializado lá na alfândega, no caso de produto importado. A gente também tem o IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras. Geralmente é o mais conhecido porque a gente vê bastante nas movimentações, em aplicativos, extratos, a gente vê bastante sobre o IOF. Geralmente, quando nós olhamos o rendimento do nosso dinheiro, da nossa conta, das nossas movimentações, tem um valor negativo e ao lado chamado IOF, que é o que é descontado, né, de acordo com aquilo que você tem em sua conta, com as movimentações e tudo mais. Geralmente, cada movimentação ela tem um valor e é colocado no IOF. Tem o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que é o ITR. Quando um imóvel rural ele está localizado, né, fora do perímetro urbano dos municípios, esse imóvel, para o proprietário, quem tem posse e domínio, tem que cobrar imposto sobre ele e é competência da União, porque está fora do perímetro urbano. E tem o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que esse imposto
Ele é previsto na Constituição Federal, só que não tem nenhuma lei nem nada que legisle sobre ele. Então, até o momento, como não tem nenhuma norma nem nada, a União não arrecada esse dinheiro. Tem o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório é um imposto que é cobrado, mas depois ele será restituído para os contribuintes. Geralmente, quando tiver uma calamidade, uma guerra, situações excepcionais que põem o Brasil, o nosso país, em uma situação de risco, esse empréstimo é cobrado e quando tudo se estabilizar, ele vai ser restituído. E tem as contribuições especiais, que são as contribuições para manter o INSS, PIS, CONFINS, etc. E duas taxas que não são cobradas somente pela União, mas que são cobradas também pelos outros entes, que são taxas e contribuições de melhoria da sua competência e contribuições para custear o regime previdenciário e também os funcionários públicos. Juliana, que taxas são essas? Cada ente também tem os funcionários que estão ali para trabalhar em prol ao direito tributário. Esses têm que ser mantidos. Então, é cobrado impostos também para que eles sejam mantidos, né, de acordo com cada ente, e também taxas e melhorias, taxas e contribuições para melhorias de sua competência. Ou seja, como eu disse, cada ente trabalha de uma forma diferente. As universidades estaduais são do Estado, as universidades federais são da União. Quando a gente olha hospitais, pavimentação da rua, de uma BR, é totalmente diferente, né? Qual é o ente que cuida de cada uma dessas situações? Então, é esse ente que tem que melhorar, manter, criar, construir. Então, cada ente pode fazer isso. Colocar contribuições para que se mantenha, crie, construa, melhore de acordo com a sua competência. As universidades estaduais, quem tem que cobrar essa taxa, no caso, são os estados. Na federal, a União. Então, essas duas últimas taxas que eu citei são cobradas de acordo com a competência de cada uma, podem ser cobradas. Tem a competência tributária dos estados no 155, o famoso ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Como eu disse, agora são a competência tributária do estado. Esse tributo, ele é regulamentado pelo estado, incide na movimentação dos produtos entre cidades ou estados. Um produto de Minas Gerais para chegar no estado de Goiás pode ser cobrado um imposto, um tributo sobre ele. Tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, que geralmente é a transferência de bens e dinheiros de forma não onerosa, como aqui já citado, por exemplo, a doação, a herança, etc. IPVA. O IPVA, também muito famoso, ele é um tributo que ele incide sobre veículos automotores. E são veículos automotores, não é considerada aeronave, nem submarinos, embarcações, só é considerado sobre veículos automotores. Quem deve pagar o IPVA é quem está em sua posse ou proprietário. São os proprietários quem está na posse e tudo mais. E como eu já disse, as taxas e contribuições de melhorias, que são por todos, e para custear o regime previdenciário e os seus funcionários públicos. Agora nós temos a competência dos municípios no 155. Os municípios, eles cobram o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Quando um imóvel ele está nesse âmbito do perímetro urbano, quem está em sua posse, domínio, quem mora, reside, ou quem é o dono da propriedade, pode cobrar esse IPTU, que é, na verdade, o imposto mais comum que é pago e cobrado. Tem o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Como o próprio nome diz, qualquer serviço que for prestado ali no âmbito do município, cada município ele pode cobrar, né, tributos em cima de cada um dos serviços que forem sendo prestados.
tem o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Nesse caso, vai ser a transmissão, né, de bens, de direitos, de imóveis. Nesse caso, é a de imóveis, né? Como eu disse anteriormente, da União, que é sobre doação e intermortes. Nesse caso, é a transmissão de bens imóveis. E aqui é de forma onerosa. Então, pode ser feito na transmissão de direitos reais, na cessação de direitos relativos, são nas transmissões. Aqui tem também a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, que está no 149A da Constituição Federal. Gente, esse imposto é mais fácil de ser cobrado pelos municípios, porque é um serviço que necessita de uma manutenção contínua. Então, é mais fácil, né, atribuir para a União, no caso, seriam muitos municípios, seria mais fácil atribuir para os municípios. Uma justificativa de por que a questão da iluminação pública é cobrada pelos municípios e não pela União. Além das taxas, né, e contribuições de melhorias de competência do município, né, por exemplo, as escolas municipais, e também para custear o regime previdenciário, né, de cada um dos municípios e dos seus servidores públicos. Agora, a competência tributária do Distrito Federal. Gente, o Distrito Federal ele tem particularidades, certo? O Distrito Federal é Distrito Federal por questões políticas e de poder. E é por isso que não pode ser comparado à competência do Estado e do município. Pelo contrário, vai ter algumas particularidades que vai se assemelhar ao município e também que vai se assemelhar ao Estado. E nesse caso, é mais amplo, quando formos falar de competência, não analisarmos um artigo da Constituição Federal, e sim o artigo 3 do Código Tributário do Distrito Federal. Né? Ele fala claramente, de uma forma mais clara, que dá para entender quais são as atribuições de competência tributária do Distrito Federal. Aqui no artigo 3, eles vão falar, né, quais são os impostos, como a gente já citou, o IPTU, o IPVA, ITBI, ITCD, o ISMS e o ISS, que são os cobrados, que são os impostos que podem aí ser cobrados e o Distrito Federal pode legislar, arrecadar, cobrar e fazer todo o seu trabalho em cima desses tributos. Gente, além de entender, né, quais são a competência tributária de cada um desses entes, é necessário entender as características dessa competência tributária. Então, a competência tributária ela tem algumas características, como, por exemplo, facultativa. O que é isso, Juliana? É facultativa a competência tributária porque os entes federativos, todos esses impostos aqui que eu li, cada um dos entes federativos ele não é obrigado a cobrar esses impostos. Por exemplo, os municípios, eles não são obrigados a cobrar um imposto, né, para manutenção da energia elétrica, da luz pública. Ou a União não é obrigada a cobrar impostos de importação e exportação. Não é obrigado. Os entes federativos podem dispor sobre determinados impostos, se vai ou não vai cobrar esses impostos. Então, no caso, é facultativo, né? Juliana, mas por que uns cobram, outros não? Gente, é tudo questão de oportunidade, de conveniência, analisando política, economia, todas essas questões vão colocar ali, né, a mesa para que o ente veja, deve ou não deve ser cobrado determinado imposto, né? Pode ser que municípios cobrem imposto X e outros municípios não cobram o imposto X, e eles são autorizados sim a fazer isso. Todos esses que eu li, eles podem cobrar, né? Cada um do ente pode cobrar, pode legislar, pode atuar em cima deles, mas não é obrigado. É indelegável. Por que a competência tributária é indelegável? Eu não posso delegar para outro ente aquela minha competência tributária. O município ele não pode chegar e falar, eu não quero cobrar tributo sobre a iluminação pública, vou deixar isso para a União. A União faz isso. Não, não pode. Não é porque os produtos que chegam do estrangeiro são recebidos no Curitiba, lá no Paraná, não quer dizer que eu vou colocar quem vai cobrar imposto importação e os
produtos de importação, quem vai cobrar imposto sobre eles, eu vou deixar que o Estado do Paraná faça isso. Não, não pode ser feito isso, é a atribuição da União. Então é indelegável, eu não posso passar para outro. Aqui a gente vê mesmo no artigo 7º do CTB, a competência tributária é indelegável, salvo atribuições das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos e decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do artigo 3, do parágrafo 3 do artigo 18 da Constituição Federal. Mas vale, gente, a gente ressaltar que essa capacidade tributária aí, nessa exceção, diz respeito à atribuição de um tributo já instituído e que por isso deve ser delegada para outros entes, mas no caso de delegar algo que ainda não foi instituído, não se pode fazer. E é imprescindível, gente, por que é imprescindível? Isso quer dizer que o ente federativo ele pode optar por não exercer sua aptidão de criar um determinado tributo, que essa faculdade não se exaure nem se encerra. Ou seja, se eu não quis, eu sou um ente federativo e eu não quis atribuir aquele imposto até o ano de 2021, mas 2022 eu quero, a partir daquele momento, cobrar o meu imposto, eu posso sim. Isso não quer dizer que, vamos supor, não quer dizer que um prefeito chegue lá no seu mandato, não vai instituir, tá? Aí, quando ele acaba e outro quer vir, né, conversando assim com todos os funcionários públicos e tudo mais, sobre a forma de legislar, ele queira e é impedido. Não é pela faculdade de não cobrar que vai se exaurir. Não, eu não pode mais cobrar município imposto tal. Até porque são por questões de oportunidade, conveniência, política, economia, né? E essas coisas vão mudando com o decorrer dos tempos. Então, não é porque em determinado momento usou a faculdade de não cobrar aquele imposto que ele não será mais cobrado mais naquele município, ou na União, DF e tudo mais. Irrenunciável. Irrenunciável quer dizer que nenhum ente federativo pode renunciar à sua capacidade tributária. Eu não posso dizer, o município da cidade de Pires do Rio não vai mais arrecadar tributos, né? Eu vou atribuir isso vou colocar lá para o estado, qualquer outra pessoa, não, Pires do Rio não vai mais cobrar tributo. O estado de Goiás não vai mais cobrar tributo. Isso não existe. Não pode acontecer isso. E é inalterável. Muitos doutrinadores, eles dizem que a competência tributária ela é inalterável, porque a Constituição Federal ela delimita muito bem e outras leis não podem, porque a Carta Magna do nosso Estado é a Constituição Federal. Ela é a norma superior e todas as outras normas têm que obedecer à Constituição Federal, é uma questão de hierarquia. E a Constituição Federal, em relação ao direito tributário, a matéria tributária, ela é bem restrita. Ela diz quem tem a competência e qual a competência de cada um desses entes. E isso é considerado inalterável, mas não é uma questão absoluta. Afinal, a própria Constituição Federal pode ser modificada através de emenda. Só que pela questão da dificuldade disso ocorrer, né, dizem, né, a maioria dos doutrinadores, que é inalterável. E além disso, a gente ainda tem as classificações das competências. As competências ainda têm classificações, como por exemplo, competência privativa. Competência privativa, que falando rapidamente, é quando um tributo só pode ser cobrado por um ente. Só a União pode cobrar imposto X, só o município pode cobrar imposto Y, outro não pode cobrar aquele imposto. Então, aquele ente tem uma competência privativa sobre aquele imposto. Competência comum. Existe o compartilhamento de aptidão. O que significa isso? Vários entes podem cobrar o mesmo imposto, né? E, obviamente, é feito uma negociação, né, em cima de como se fazer isso, como compartilhar, né, esses tributos, já que mais de um ente pode cobrar ele. Uma competência residual. A competência residual está lá no artigo 154 da Constituição Federal
Inciso 1º, eu vou ler aqui. Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenham fator gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição Federal. Então, o que diz aqui essa competência residual? É instituir uma possibilidade, desde que justificado, que tenha necessidade, que seja relevante, né, possa criar outros impostos que a Constituição Federal aqui não previu, dos que eu li anteriormente. Então, tem essa capacidade ainda residual, capacidade tributária residual aqui, que é permitida pelo 154. A competência cumulativa, ela está no artigo 147. Compete à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais, né? Isso se refere à aptidão da União de criar tributos em territórios federais. Eu vou criar um tributo para determinado estado, né? Pode fazer isso tanto a União, né, nos âmbitos do estado e município, como o Distrito Federal, na competência dos estados e dos municípios. Então, tem a competência especial. Essa competência especial é sobre legislar sobre 2 dos impostos que eu li anteriormente, que são contribuições especiais e empréstimo compulsório. As contribuições especiais, como eu disse, NINS, CONFINS, INSS, e o empréstimo compulsório no caso de uma calamidade, de algo extraordinário que afeta, né, a determinado território ou o nosso país. E aqui a gente fala sobre eles, né, o 148 e o 149 da Constituição Federal. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E aí tem as delimitações de onde pode ocorrer e também completa exclusivamente a União contribuições sociais, de invenção, de domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E o artigo continua. Então, assim, só para a gente ter uma noção de que esses 2 tipos, né, de tributos, de contribuições, são considerados uma competência especial. E tem a competência extraordinária. Gente, tem um imposto chamado IEG, né, que é um imposto extraordinário de guerra, que está lá no artigo 154 da Constituição Federal, exatamente em casos de guerra, na qual vai afetar o nosso estado, o nosso Brasil, ele está em guerra, ou está ocorrendo uma guerra, ele está envolvido em uma guerra, e aí ele pode, na iminência ou no caso de guerra externa, pode ter esses impostos extraordinários, né? Tendo em vista que isso afeta diretamente política, economia, várias áreas que precisam ser mantidas, né? E é possível ter essa cobrança desse imposto. Nessa hipótese, gente, diante do seu teor extraordinário, a União poderá utilizar, né, a competência de cobrar esse imposto por meio de medida provisória, né? Então, ele pode, por meio de medida provisória, cobrar esse imposto, né, de caráter geral, e não quer dizer que vai ser restituído. Não é um empréstimo compulsório, por exemplo. Pode ser que, né, não seja restituído, que o país depois não tenha condição de restituir, então já deixa previsto que não será como um empréstimo compulsório. E aí, gente, a gente pode falar do artigo 150. A gente vai falar aqui quais são os limites impostos na Constituição Federal em relação à competência tributária. Como visto, a Constituição Federal faculta aos entes federativos a possibilidade de criar e arrecadar determinados tributos. A Constituição Federal ela é bem rígida nessa questão. Entretanto, esse poder não é pleno, uma vez que a própria Constituição Federal esclarece os limites de aptidão, né? Então, esses limites, eles são colocados, e aqui no artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas, é vedado à União, os estados e os municípios exigir e aumentar tributos sem lei que o estabeleça, ou seja, não pode se criar uma lei sem que tenha ali, não pode se criar um imposto, sendo que não tem uma lei ali
dizendo que eu tenho que pagar. Instituir tratamentos desiguais entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função entre eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, tributos ou direitos. Um tempo atrás existia muito as questões dos municípios de tratarem de forma igual pessoas que deveriam pagar aquele mesmo tributo, aqueles mesmos contribuintes. Uns pagam mais, outros menos. Alguns como passar pano e não pagar aqueles tributos. É vedado. E cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Por exemplo, eu fiz algo antes daquela lei exigir que eu pagasse aquele tributo. Então, eu não posso fazer isso. Não posso simplesmente chegar aqui e cobrar um tributo de algo que eu fiz uma semana antes da vigência da lei. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, naquele mesmo mês do exercício financeiro, aquela lei foi publicada e tal, tá valendo, no mesmo mês não pode também obrigar. Utilizar tributo com efeito de confisco, também não pode. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou municipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, ou seja, essa limitação de vias ocorre com pedágio. Não porque a pessoa não pagou o tributo, que ela não pode também, né, utilizar do seu direito, né. Instituir imposto sobre patrimônio e tudo mais, e aí a lei vai continuar fazendo diversas vedações sobre os tributos, o que pode e o que não pode. A lei é bem extensa em relação a isso. Ela fala bastante do que pode, mas também ela fala bastante do que não pode. A Constituição Federal, ela tem os seus limites muito complexos. E se a lei, né, o Código Tributário Nacional e as outras leis que versam sobre o direito tributário infringirem esses limites, aquilo não é válido, é ilegal, é inconstitucional. Então, gente, essa foi a minha explicação sobre as partes mais importantes que eu ouvi falar sobre o direito tributário, além de falar dessa participação efetiva, essa limitação da própria Constituição Federal, citar os entes federativos, as limitações que cada um tem naquilo que eles podem ou não podem fazer, das características tributárias e das classificações das competências, né? Como eu disse, facultativo, indelegável e etc. E esse foi o trabalho que eu apresentei. Muito obrigada e até mais.